Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos ler o texto então da palavra do Senhor. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Amém? Nós temos aí, irmãos, um pequeno relato da história de José com seus irmãos, seu pai Jacó. E a história de José é amplamente conhecida, e até mesmo José ficou conhecido como José do Egito, embora ele não fosse do Egito, porque ele se tornou um governante poderoso no Egito, instrumento de Deus para a conservação da sua família, e não apenas da sua família, mas de muitos povos daquela época. E o que acontece? José era filho de Jacó com Raquel, e era o queridinho do papai. Queridinho por vários motivos. Obrigado. Adeus. Queridinho por vários motivos. Porque, primeiro, ele era filho da mulher que Jacó amava. Jacó acabou tendo várias mulheres, tendo 4 mulheres. Mas nunca foi o plano de Jacó. Isso aí, a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que isentar Jacó dessa história, porque o sogro dele que colocou ele nessa enrascada e fez ele casar com as 2 filhas, né? Com as irmãs aí, Lia e Raquel, filhas de Labão e primas de Jacó. Porém, Raquel é estéril. Demorou muito para ter filhos. Achou até que não teria. E nessa de achar que não teria, ela tinha uma serva e mandou que Jacó tivesse filho com a serva dela. E aí a Lia tinha parado de parir por uma época, mandou o Jacó fazer filho também na serva dela, na serva da Lia. Jacó acabou tendo filho com Lia, Bila e Zilpa, que eram as concubinas dele. E o que acontece? Porém, em um determinado momento, Raquel tem filho, que é José. José, ele tinha vários motivos para ser o queridinho de Jacó. Ele era filho da mulher que Jacó amava, Raquel, primeiro filho com ela, depois viria outro filho, que é o Benjamim, e era filho da sua velhice. Sabe aquele filho que o pai tem quando ele já tem idade para ser avô? Possivelmente ele já era avô. E aí tem um filho, e o filho não é criado como filho, é criado parece como neto. É o queridinho, papai caro. O texto mesmo fala que José ganhou uma roupa que os irmãos não tinham. E José ficava lá andando com aquela roupa, tirando onda com aquela roupa. Não estou falando que havia maldade aí no José, mas havia um grande erro em Jacó. Que na verdade, irmãos, era um erro que ia de geração em geração. Isso aconteceu dentro da casa de Jacó, com os pais dele. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Eles eram filhos de Isaac e Débora. Rebeca, troquei o nome das mulheres. Rebeca também era estéril. Porém, anos mais tarde veio a ter esses gêmeos, que era Esaú e Jacó. Esaú era o queridinho de Isaac e Jacó era o queridinho de Rebeca. Falei Débora uma vez, fico com medo de errar de novo. O queridinho de Rebeca. Então eles foram criados nessa casa desse jeito. Jacó foi criado com normalidade. Existiam filhinhos queridinhos do papai e filhinho queridinho da mamãe. Ele era o queridinho da mamãe. Quando ele tem filhos, e aí ele tem muitos filhos, 12 filhos, somando-se a Diná, a única menina, 13 filhos, ele também tem o queridinho dele, que é José. Porém, Jacó se excedeu nessa prática. Jacó, ele era cara de pau em deixar claro que José era o queridinho. Tem pai e mãe que ainda tenta mentir, disfarçar, por mais que todo mundo saiba que aquele é o queridinho, que aquela ali é a queridinha. Jacó não tentava disfarçar, era descarado
José é o queridinho. E isso despertou um ódio nos seus irmãos. O ódio por causa do ciúme que eles tinham do pai. Eles amavam o pai. Os filhos de Jacó não odiavam Jacó. Mas, irmãos, quando você odeia alguém que é amado, você acaba não tendo atitudes de amor com aquela pessoa que diz amar. Os irmãos de Jacó amavam, os filhos de Jacó amavam Jacó. Mas eles tinham tanto ódio de José que eles não tiveram atitudes de amor para com Jacó, seu pai. Porque parece que o ódio toma o coração de uma forma que, na nossa vida de pecados, ele vai diminuindo o amor, anulando o amor. E isso aconteceu dentro da casa de Jacó. Por José ser o filho queridinho, isso despertou o ódio dos 10 irmãos. Não são dos 11, porque tinha o Benjamim que era o mais novinho. Isso dos outros 10 irmãos, os filhos de Lia, 6 filhos de Lia, 2 filhos de Bila e 2 filhos de Zilpa. E a gente vai falar nessa noite, irmãos, nós vamos refletir nessa palavra que fala sobre família, sobre alguns pontos que nós vamos destacar, sobre algumas heranças espirituais que José carregava, mas que ele decidiu não mais errar como os seus antepassados. Porque José foi o filho queridinho de Jacó, como o Márcio falou, foi um jovem que perdeu a sua mãe ainda criança. Alguns historiadores dizem que provavelmente José tinha 9 anos quando Raquel morreu, porque Raquel, no parto do seu segundo filho Benjamim, ela morre e deixa José órfão de mãe. Uma família crente. É preciso lembrar que nós vamos falar nessa noite de uma família de crente. Não é uma família de não crente, é uma família de crente. E isso é para nós entendermos também que toda família tem os seus problemas e as suas dificuldades. Não existe família perfeita. Então pare de achar que a família do outro é perfeita. Porque como alguns falam, né? Família de Instagram não é de verdade. É de Instagram. Usa-se filtro. Inclusive tem gente que está usando filtro demais. Está ficando feio, né? Tem um pastor que a gente ouve umas pregações dele que ele é muito engraçado. E ele fala, pelo amor de Deus, irmão, para de usar aquele filtro. Está irreconhecível, está feio já. Para de fazer tanto procedimento estético. Ninguém está te reconhecendo mais. Já está exagerado. É demonização facial. É demonização facial, ele fala. E a gente morre de rir. Chegar diante do anjo, fazer reconhecimento facial. Não vai passar. O anjo vai falar, não reconheci não. Com essa boca, irmão, não vai passar. Ele é muito engraçado. Então, irmãos, é importante nós nos lembrarmos disso, nós destacarmos esse ponto. Nós vamos falar de uma família complicada, problemática, disfuncional e de crente. Será que alguém aqui se identifica? Não, né? Aqui na Ilha não tem essas famílias. Somos todos famílias ali perfeitinhas. Jacó tinha 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos. Vocês imaginam? O pastor Timothy Keller, ele diz que o casamento ele tem tudo para dar errado. Ele já começa fracassado, porque é a união de um homem pecador com uma mulher pecadora. Então já tem tudo para dar errado. A gente já entra no casamento entendendo que tem tudo para dar errado. É a graça e misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas todos os dias. E as nossas decisões diárias é que vão fazer de nós um lar feliz e realizado e abençoado, irmãos. Não é o quanto nós ouvimos da palavra de Deus somente, não é o quanto nós oramos somente. Ouvir a palavra de Deus e orar é o que vai nos mudar, é o que vai nos quebrantar, porque é através dessa atitude e dessa constância na nossa vida devocional é que o Espírito Santo de Deus vai nos revestir com poder e quebrar cadeias nas nossas vidas, quebrar heranças
vai nos fazer sermos melhores para o nosso cônjuge, sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, mas isso precisa ser uma decisão diária nossa, porque cada um de nós chegamos num casamento com as nossas próprias feridas, com as nossas próprias perebas, com um histórico familiar complicado, com traumas, com dores, uns maiores e outros menores. Existem pessoas que passam por abusos gravíssimos, então chegam com dores na alma muito profundas. Existem pessoas que foram criadas num lar cristão. José foi criado num lar cristão, irmãos. José foi criado num lar cristão. Um pai, que o nome era Jacó, e Deus transformou em José, em Israel. Deu um novo nome a esse homem, quando ele se converte na batalha que ele tem com Deus. Jesus faz nova todas as coisas, mas ainda assim, por esse homem ser um homem pecador, ele tem um filho preferido. Então, mesmo Jacó, que não é mais Jacó, agora é Israel, sendo um homem de Deus, ele tem um filho preferido. É certo um pai ter um filho preferido? É certo um pai dar uma túnica para um filho? Porque a túnica no Antigo Testamento ela tinha um significado de importância. Quando um pai dava uma túnica para o filho, significava dizer para o filho: você é especial. E esse homem tinha 12 filhos e uma menina, 13 filhos no total, e dá a túnica para José, deixando bem claro, como o Márcio falou, não fazia questão de esconder que tinha um filho preferido. Um ambiente de injustiça, de favoritismo, de ressentimento, de ruptura familiar. Isso gerou ciúmes e divisão entre os seus irmãos. Os outros filhos de Jacó, irmãos, começaram a ter inveja de José, porque eles queriam ter o que José tinha. Eles queriam ter o amor do pai que José tinha e eles não tinham. Nada justifica os erros desses homens. Nada justifica o que esses homens vieram fazer com seu irmão. Mas nós, como pais e mães, nessa noite, irmãos, estamos sendo advertidos pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra, a nos atentarmos, a termos sabedoria, discernimento espiritual, para não criarmos na nossa casa uma divisão. Isso não é só sobre filhos. Porque, por exemplo, para mim é muito fácil, eu só tenho uma filha preferida. Porque eu só tenho uma filha. Agora tem ela e genro, às vezes eu dou razão ao genro, ela fica com ciúme. Mas, enfim. Né? Né, genro, queridinho. Então... Ela tem um genro querido também. Só tem um genro querido, mais especial. Então... nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Eu também sou um genro querido da minha sogra também. É mesmo? Também é único. Minha sogra As noras que se lascam, tem duas, o genro é o preferido. Então nós precisamos tomar cuidado e nos atentarmos, irmãos, e mais importante de tudo, é o que você está deixando para a próxima geração. Não é a bagagem que você trouxe com você. Nós vamos aprender nessa noite que a bagagem que nós trazemos da nossa família, né? Quando eu me casei com o Márcio, eu trouxe uma bagagem da minha família, que foi criada com os meus pais, com os meus irmãos. O Márcio trouxe uma bagagem da família dele. Então, mais importante do que essa bagagem que a gente traz para entrar numa nova família, no novo de Deus na nossa vida, que é o casamento, que é a família que nós estamos ali criando e o Senhor está gerando, nós temos que entender e temos que tomar cuidado para não repetir os erros dos nossos pais. O que você recebeu na sua primeira família não pode definir o que você vai deixar para a sua próxima geração.
O que você recebeu não pode definir o que você vai deixar. Faça diferente. Queira fazer melhor. Porque por melhores que os nossos pais tenham sido para nós, porque com certeza os pais, pelo menos na maioria das vezes, né, irmãos? Porque nós temos hoje pais que não estão nem aí para os filhos. Mas na maioria das vezes, os nossos pais, eles se doam, eles se dedicam, eles se entregam, eles se esforçam para nos amar e para cuidar de nós e para nos disciplinar, para que nos tornemos homens e mulheres de bem. Mas por mais que eles tenham feito isso, eles são homens e mulheres pecadores e com certeza em algumas áreas eles falharam, assim como nós falhamos com os nossos filhos. E o importante é nós reconhecermos isso através da palavra de Deus. Não seja cego achando que você veio de uma família perfeita e que hoje você criou uma família perfeita, porque isso é uma mentira de Satanás. Não tem como nós, sendo pecadores, termos famílias perfeitas. Nós precisamos todo dia enxergar aonde nós estamos falhando, resetarmos e começarmos de novo. Porque a realidade, irmão, é o seguinte, os erros familiares, eles parece que se eles não forem cortados, em algum momento alguém dá um basta, ele vai se potencializando, ele vai se aperfeiçoando de geração em geração. É um aperfeiçoamento de uma maldade familiar, que começa em um, se não for cortado, vai se aperfeiçoar no outro. Então Abraão cometeu erros que foram repetidos por Isaac e foram piorados em Jacó, que Jacó tinha atitudes bem piores do que algumas atitudes ruins de Isaac e de Abraão. E os filhos de Jacó foram piorar ainda mais algumas características ruins da família. Uma característica que os patriarcas carregaram e que foi indo de geração em geração era o hábito de mentir para poder fugir de um problema. E olha que não era nem mentira assim, simplesmente descaradamente mentir. Estavam envolvidos em um problema e eles mentiam. Abraão mentiu e quase destruiu o Egito por causa de uma mentira. Isaac depois contou a mesma mentira do seu pai. Jacó aperfeiçoou mais ainda nas mentiras, mentindo para o próprio pai, para roubar a bênção que era do seu irmão Esaú, junto com a mãe. Então o Jacó era o queridinho da Rebeca. A Rebeca queria que a bênção fosse para o Jacó e não para o Esaú, que nasceu alguns minutinhos antes do Jacó, porque Deus tinha dito para a Rebeca que o mais novo seria maior do que o mais velho. Rebeca sabia que Jacó seria maior do que Esaú. Só que Deus não mandou a Rebeca fazer nada, irmãos. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer e pronto. Só que Rebeca quis dar o jeitinho dela. E montou uma artimanha junto com Jacó para que Jacó recebesse a bênção. A história é conhecida que Esaú era peludo, Jacó não. Então Rebeca mandou o Jacó botar uma roupa lá para parecer que ele era peludo igual o irmão. E botou o cheirinho de Esaú no Jacó. E Isaac achou um monte de coisa estranha, mas por fim deu a bênção. E deu a bênção para o outro filho, e não o filho que ele achou que estava abençoando. Então o que acontece, irmãos? A mãe de Jacó mentiu junto com ele. Então a mãe ensinou ele a mentir, por mais que ele já fosse um marmanjo. E aí essa mentira vai seguindo adiante. E os 10 filhos de Jacó, eles se aperfeiçoam na mentira. Só que essa mentira cresceu de uma forma absurda, até o ponto deles fazerem maldade. Jacó mentiu para roubar uma bênção do irmão. Os 10 filhos de Jacó mentiram para roubar o irmão e vendê-lo como um escravo. Em Gênesis 37, 18 ao 27 está assim. Gênesis 37, 18 ao 27. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. De
Diremos que um animal selvagem não devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Irmãos, os sonhos aí, que José parece que ele era meio inocente na história e não perceber a maldade que estava envolvida a família dele. Andou lá com a roupa como se estivesse tudo bem, não estava tudo bem. Contou os sonhos que ele teve para a família. E os sonhos que ele teve foi, por exemplo, um dos sonhos que 11 estrelas, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E o Jacó fala assim, os irmãos ficaram revoltados com aquele sonho, porque significava que José era maior que eles, e que eles se prostrariam diante de José. O Jacó ficou meio assim também, meio bolado também, mas como era o José aquele dia que teve sonho, Jacó só perguntou, você está querendo dizer então que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? E é interessante, irmão, se você, que as 11 estrelas, o sol, a lua, está se referindo aí Jacó, sua esposa e os filhos de Jacó. Jacó é Israel. Lá em Apocalipse, isso ajuda a interpretar um dos textos de Apocalipse, que fala que João tem a visão de uma mulher. A mulher está vestida do sol, da lua e de 12 estrelas. Isso aí você leva do Antigo Testamento. Já José teve um sonho. Mas o sonho de José eram 11 estrelas se prostrando diante dele e o sol e a lua. E ali na Apocalipse fala de 12 estrelas, claro, porque a 12ª estrela é o próprio José. Então é José e seus irmãos, 12 estrelas, o sol e a lua. Então aquele texto se refere a Israel, porque Jacó, com seus 12 filhos, deu origem a todo o Israel. Os israelitas são descendentes desses 12 homens e do Jacó que recebeu o nome de Israel. Então dá-se a entender bem claro que aquela mulher em Apocalipse 12 é Israel, que gera um filho, e esse filho é Jesus, que é perseguido já desde o seu nascimento por Satanás. Então José conta esse sonho para os seus irmãos. Lá no versículo 22 aí de Gênesis 37, Rúben, que era o filho mais velho, Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois separaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? O patriarca da tribo de Jesus, irmãos. A gente canta aí que ele é o leão da tribo de Judá. Olha o plano aí, o patriarca da tribo de Jesus, de onde Jesus veio. Olha de onde Jesus veio, irmãos. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Percebam-nos, aqui só não tem um Benjamim, que é o caçulinho. Tem José com os 10 irmãos que vieram antes dele. Os melhores irmãos de José, a exceção do Benjamim, os melhores. Rúben, o mais velho. Deixa o nosso irmão, não mata ele não, vamos jogar ele naquela cisterna ali. Rúben queria ter um plano para tentar livrar a cara de José. Então esse era o melhorzinho de todos. Mas mandou botar na cisterna para evitar a morte. Ele queria livrar o José. O Rúben é um exemplo de omissão. Ele não agiu rápido, ele não agiu da forma que ele deveria agir. Ele até tinha uma boa intenção com o seu irmão. É o que tinha intenção melhor. Mas ele demorou na sua ação. E de certa forma acabou contribuindo para o plano maquiavélico dos seus irmãos. Só que a maioria ele quer matar. E aí vem o segundo e melhor irmão que José tem. O segundo melhor irmão de José é o Judá. E o Judá fala: matado não, é nosso irmão. Como que vamos matar o nosso irmão, cara? Vamos vender ele como escravo.
Esses são os melhores irmãos do José. Irmãos, as coisas foram passando de geração em geração. Houve um aperfeiçoamento da mentira. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Os filhos, Jacó mentiu roubando uma bênção do irmão. Os filhos de Jacó mentiram, roubando o próprio irmão e vendendo ele como um escravo. Se alguém não quebrasse esse ciclo de maldade dentro da família dos próprios patriarcas, até onde chegaria o destino dessa família? E José é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó que vai quebrar esse ciclo de maldade. Não é à toa que José é chamado na interpretação bíblica de um tipo de Cristo. Ele é uma prefiguração do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Ele tem características de Jesus. É interessante que o Judá depois também vai ter. Ele vai amadurecer, ele vai aprender com as pancadas da vida, ele vai se converter e ele vai mudar de postura mais à frente. Mas ali ele ainda estava tomado pela maldade do seu coração, pela mentira. Ele tentou um plano mais brando. Em vez de matar o irmão, vamos vendê-lo. Mas a gente vê que há um aperfeiçoar da mentira na família dos patriarcas, até chegar a esse ponto maquiavélico de irmãos pensarem em matar o próprio irmão, e para não matarem ele, venderem como escravo, e eles sustentam a mentira consolando o pai. Eles se tornam, irmãos, artistas. Está lá em Gênesis 37, 29 e 36. Quando Rúben voltou à cisterna, Gênesis 37, 29, quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. Era um símbolo antigo de arrependimento, de lamentação, de desespero. Rasgou as suas roupas e voltando aos seus irmãos disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Os caras ainda foram, irmãos, consolar o pai com uma mentira. O pai achando que o filho tinha morrido. E eles ainda foram consolar o pai, sendo que eles sabiam que eles tinham vendido seu irmão. Ele, porém, recusou ser consolado. Jacó, e disse-lhe Jacó: chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Irmãos, José então vai começar o seu ciclo no Egito e vai quebrar todo esse potencial maligno que havia na sua família. José, ele vai decidir ser tomado pelos bons exemplos do seu pai e não pelos maus exemplos, como foi repetido pelo seu irmão. Jacó era um homem de muitas virtudes, mas um homem falho. Jacó era um homem trabalhador, dedicado, um bom pai de família, amoroso para com seus filhos, embora carregasse o erro de um filho predileto, a qual ele deixava muito na cara. Mas isso não significava o grande amor que ele tinha por todos os filhos dele, como ele os amava. Mas seus filhos foram tomados pelo símbolo ruim do seu pai. Irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender como pai e mãe é que a gente às vezes quer que nossos filhos sejam copezinhos da gente. Mas, meu irmão e minha irmã, não queira que seu filho, sua filha seja copezinha de você, queira que eles sejam melhores do que você. Tem uma coisa que uma vez eu estava ouvindo, irmãos, que eu guardei, que eu vi o Douglas Gonçalves do Dizescope falar, de que nós precisamos botar na cabeça. Tem pessoas que vão crescer e não vão casar. Existem pessoas que não vão casar. Isso é um fato.
Mas ele falou o seguinte, o Douglas Gonçalves: nós estamos criando apenas filhos ou nós estamos criando os futuros pais e mães? Parece que não, mas faz toda a diferença. Você está criando seu filho apenas para ser seu filho a eternidade toda? Ou você está criando seus filhos para serem futuros pais e mães? Porque muitos de nós não estamos criando os filhos para serem pais e mães. Estamos criando apenas para serem filhos mimados nossos. E não futuros pais e mães. Então nós precisamos aprender que nós estamos educando filhos para serem futuros pais. Filhas para serem futuras mães. Então o que acontece, irmãos? Jacó, ele tinha exemplos ruins para seus filhos. Mas José, irmãos, ele se agarrou no que ele tinha aprendido de bom de seu pai. E é esse tipo de homem que ele vai ser no Egito. José era jovem, mas José não decide não imitar o seu pai na sua juventude. José decide ser como seu pai na sua velhice. José não quer ser o semelhante a Jacó, que mentiu para Isaac para roubar a bênção de Esaú, que vivia num joguete lá, num jogo estranho com seu sogro Labão. José, parece que ele tem na mente, não o Jacó, que é o usurpador, aquele que quer tomar o que é do outro. Ele tinha na mentalidade dele o Jacó, que lutou com Deus uma madrugada toda para ser abençoado e que perseverou com Deus, e foi o seu nome mudado de Jacó para Israel, não mais o usurpador, mas Deus o chamou de Israel porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Israel significa príncipe com o Senhor, aquele que teve o nome mudado por Deus, que não carregava mais o nome ruim do passado de Jacó. Será que José também não tinha na mente a morte da sua mãe e o que aconteceu com o nome do seu irmão? E ver que seu pai estava quebrando os ciclos ruins da família do passado? Porque Jacó, irmãos, ele era irmão gêmeo de Esaú. E quando Jacó nasce, ele nasce com a mãozinha dele agarrada aos pés, ao calcanhar de Esaú. Por aí você vê que os gêmeos nasceram colados um com o outro. E quando nascem as crianças, e o Jacó segurando o calcanhar do Esaú, o entendimento é o seguinte: ele queria nascer antes, mas não conseguiu. Por isso que ele recebeu um nome que significa usurpador, aquele que quer tomar o que é do outro. Literalmente, o nome Jacó significa aquele que segura no calcanhar, no seguinte sentido de tomar o que é do outro. Quando Jacó tem seu último filho, que é o Benjamim, Raquel está morrendo no parto. E Raquel está com muitas dores, Raquel está sofrendo. Raquel dá o nome do menino de Benoni, que significa filho da minha aflição, filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Jacó olha para aquilo ali e Jacó pensa assim: opa, já vi esse filho que eu já carreguei nome ruim a minha vida inteira. Quando Raquel morre, Jacó vai lá, não vai ser Benoni o nome dele. O nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força. Jacó já começa a quebrar no nome as heranças ruins que ele carregou do seu nascimento. E ele não permitiria que o seu filho caçula também carregasse uma marca do seu nascimento, de ser o filho da aflição, o filho da morte da mãe, mas o filho do meu braço direito, o filho da minha força. O José, ele vê o pai que lutou com Deus e prevaleceu, o pai que quebrou um ciclo de nome ruim na vida do seu irmão Benjamim, mas o homem que buscou a reconciliação e o perdão do seu irmão Esaú, que quebrou a guerra do passado que ele carregava com Esaú, o ódio de ambos de irmãos que não se viam, que se detestavam.
Jacó agora busca reconciliação com seu irmão Esaú. Então é o seguinte, irmãos, José não vai carregar a herança ruim do seu pai. José vai carregar o que ele aprendeu com um homem que lutou com Deus e prevaleceu, com um homem que buscou com todas as suas forças, prevaleceu durante toda uma madrugada, lutando com o Senhor para obter a bênção que só Deus podia dar a ele. O homem que quebrou o ciclo familiar de nomes que carregavam uma herança ruim já no seu irmão Benjamim. O homem que buscou a reconciliação com seu irmão, que reconheceu que errou com seu irmão, que mentiu acerca do seu irmão e que buscou a reconciliação com seu irmão. Isso foi quem José buscou ser, não Jacó que mentiu, porque Isaac mentiu e porque Abraão mentiu. Ele agora era uma nova pessoa, ele seria um homem completamente diferente. Por mais que ele era aquele que carregava todas as justificativas humanas para ser o pior da descendência de Abraão. Por quê? Porque ele foi traído pela sua própria família. Então ele era aquele que carregava tudo para ser o pior na família de Abraão. Mas José quebra esse ciclo, e ao invés de ser o pior na família de Abraão, José se torna o melhor na família de Abraão. É só ler a Bíblia. Quando José está no fundo do poço, José é o melhor homem que existe no fundo do poço. Quando José é escravo na casa de um oficial egípcio, ele é o melhor escravo que existe na casa de um oficial. Quando José se torna prisioneiro, ele é o melhor prisioneiro que existe. O guardião da prisão dá a chave para o José. Para pensar num prisioneiro desse. E um prisioneiro inocente, acusado falsamente. E quando José se torna um governante, ele é o melhor governante que existe. E José é o melhor irmão que seus irmãos poderiam ter, por mais que tivessem vendido ele para o Egito. José quebra todos os ciclos familiares, porque Jacó tinha muita coisa boa para ensinar para José, mas José tomou uma decisão: eu vou ser melhor que meu pai. José, como o Márcio disse, tinha todas as justificativas humanas, né? Porque ele era um adolescente de 17 anos. Você imagina um adolescente de 17 anos, que apesar de ser uma família disfuncional e problemática, mas ele tinha uma família, um porto seguro, um lar para onde voltar todos os dias. Ele tinha uma terra onde tinha ali a sua cultura, a terra onde as pessoas sabiam que existia um único e verdadeiro Deus. José tinha seu pai para protegê-lo, para cuidar dele, tinha conforto, era livre, era um homem livre. José, aos 17 anos, se torna um homem sem família, vivendo numa terra estranha, de uma cultura totalmente avessa a que ele foi criado, um povo que adorava vários deuses. José se torna um escravo, ele perde a sua liberdade, ele começa a viver uma vida de escravidão, tendo que fazer tudo para agradar o seu Senhor. Então, diante de uma situação como essa, diante de uma vida totalmente mudada de uma hora para outra, aos 17 anos, irmãos, sendo ainda um adolescente imaturo, José, aos olhos humanos, tinha todas as justificativas, como o Márcio falou, para ser o pior filho de Jacó. Porque quantas vezes nós usamos justificativas? É, amor? Ah, mas a minha família sempre foi assim. Ah, porque a minha avó era assim. Porque a minha mãe é assim. Filha, você conheceu Jesus. Você foi encontrada por Jesus. Então, mesmo que sua bisavó, sua tataravó, sua mãe seja assim, você encontrou Jesus e Jesus tem uma nova história para você. Então, mesmo José sabendo do histórico
crise na sua vida o paralisasse. Ele não permitiu que as lutas, as dificuldades e os problemas o travasse no meio da caminhada. Porque, irmão, se José trava, se José começa a justificar, mas eu sou um pobre coitado, poxa, eu era filho de Jacó, eu estava na descendência dos patriarcas, mas os meus irmãos, por raiva, por ódio, por inveja, me venderam como escravo, agora eu sou um escravo, agora eu tenho que viver nessa terra estranha de uma cultura adversa minha, e começasse a justificar e a pecar e a transgredir as leis de Deus, porque como o Márcio falou, o que José fez foi decidir pegar os bons exemplos do seu pai, e acima disso, irmãos, José entendia que existia um pai perfeito, o nosso Deus, o soberano, o rei, o Senhor e o Salvador. Ele sabia que esse Deus existia, ele sabia que Deus é real e que tudo que estava acontecendo com ele tinha um propósito maior. Glória a Deus. Que talvez naquele momento ele não estivesse entendendo, porque muitas vezes quando a crise chega na nossa casa, e irmãos, eu não estou aqui para declarar a crise na casa de ninguém não, mas a verdade é que elas chegam. É inevitável que as crises cheguem. É ou não é? Toda família tem suas crises, tem os seus problemas. É inevitável que as crises venham. O problema é o que nós vamos fazer com as crises. O problema é que tipo de atitude nós vamos tomar diante daquelas situações, dessas situações, porque as crises, elas são imprevisíveis, elas chegam sem avisar, elas geram medo e ansiedade em nós. A crise na nossa família tenta nos paralisar de todas as formas, e sabe, irmãos, Satanás sabe o que nos paralisa. Ele sabe, ele é astuto. Pensa numa coisa que paralisa uma mãe, é um filho. Satanás sabe que é só tocar no filho que a mãe para. É ou não é? Bota um filho doente para tu ver, a mãe fica desesperada. Bota um problema financeiro na casa, o homem fica agoniado. Satanás sabe onde mexe, Satanás sabe onde ali ele vai nos afastar, mas é na hora da crise, irmãos, é na hora do medo, porque as crises são pedagógicas, elas nos ensinam, é na hora da crise que a nossa fé é fortalecida, porque a crise fortalece a nossa fé. Tem crente que no meio da crise se afasta do Senhor, tem crente que na hora da alegria se afasta do Senhor. Irmãos, a crise ou a alegria, em todo o tempo, o Senhor precisa ser o centro das nossas vidas, precisa ser o centro da nossa casa, porque só nele nós vamos conseguir conduzir a nossa família conforme a vontade dele, porque ele é o único soberano e poderoso. Aleluia! O problema é que nós muitas vezes permitimos que as crises nos paralise, permitimos que na crise sejam afloradas heranças espirituais em nós, e aí nós não quebramos o ciclo, mas como o Márcio falou, nós aperfeiçoamos a maldade que vem dos nossos antepassados. O que nós temos feito no dia mau, quando o dia mau chega na nossa casa, o que você tem feito? Não esconda a realidade da crise. Pare de viver como se ela não existisse, como se ela não estivesse presente. Trate os problemas da sua família. Se for necessário pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda a um líder espiritual. Peça ajuda a um irmão, um homem, uma mulher de Deus. Mas acima de tudo, irmãos, quem pode resolver as nossas crises, as nossas batalhas é o Senhor. E José sabia que ele é real. E eu tenho certeza que
José ia para o joelho. Porque, irmãos, um menino de 17 anos, em nenhum momento esse menino titubia, em nenhum momento esse garoto vacila. Ele tem uma mulher, esposa do seu dono, né? Porque ele era escravo, então Potifar era dono dele. A mulher se oferece para ele. Eu fico pensando que essa mulher devia ser muito bonita, né? Porque o homem era poderoso. Ele era um dos homens mais poderosos ali do Egito, Potifar. Esse homem não era casado com uma mulher feia, né? Vamos ser sinceros. A mulher devia ser bem bonita. Um menino com 17 anos. Fala sério os meninos. E ele era bonitão. Os hormônios dessa criança tá como? Fala a verdade. Os hormônios de um adolescente, todo mundo sabe que não são convertidos, né? Então, não são convertidos. Mas José sabia que ele tinha um Deus para prestar contas. Ele já não tinha mais o seu pai com ele. Ele já não tinha mais uma família. Mas ele tinha um Deus. Porque a palavra de Deus faz questão de dizer várias vezes. Irmão, se você ler Gênesis, do capítulo 37 até o 50, vai aí a história de José. Se você quiser ler em casa depois, você vai ver que várias vezes a palavra destaca. Deus estava com José. Deus estava com José. Ah, mas Deus estava com José lá no poço. Deus estava com José lá no poço. Deus estava com José quando permitiu que essa mulher atacasse ele e acusasse ele injustamente. Deus estava com José. Deus estava com José quando ele foi preso, jogado na prisão, de forma injusta. Sim, Deus estava com José. Deus estava com José quando foi permitido por Deus ele estar ali com o padeiro do rei e adivinhar o sonho do padeiro do rei, discernir lá o sonho do rapaz. Sim, Deus estava com José. E naquele momento, irmãos, acende uma fagulha de esperança em José, porque aquele rapaz diz para ele: ei, vou me lembrar de você. Eu vivo no palácio, quando eu sair daqui eu volto para o palácio, eu vou me lembrar de você. A palavra de Deus diz que passaram-se ainda 2 anos. O homem esqueceu de José, irmãos. Esqueceu de José. Poxa, mas a palavra diz que Deus estava com José. E Deus permitiu ainda esse menino ficar 2 anos na prisão. Eita, que Deus está falando com a gente nessa noite, tá? O nosso tempo não é o tempo de Deus, irmãos. Ainda era necessário mais 2 anos naquela prisão, sendo o melhor prisioneiro. Ele tinha a chave da prisão na mão dele. Ele cuidava e administrava daquela prisão. E foi necessário ainda ele passar 2 anos ali, sendo moldado pelo Senhor. Toda crise, todo problema, toda adversidade que sobrevém sobre as nossas vidas, elas são pedagógicas para nos ensinar e para nos levar para o lugar do propósito de Deus nas nossas vidas. O problema é que nós não queremos ser ensinados. O problema é que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa vontade, no nosso tempo. E aí a gente se perde no caminho. E aí a gente deixa de viver o propósito. Mesmo em meio a tantos problemas, lutas e dificuldades, irmãos, José guardou o seu coração. Os irmãos de José venderam José como escravo porque eles tinham inveja do seu irmão. E sabe qual é um dos maiores problemas nossos? Nós não confessamos os nossos pecados. E aí as coisas vão se tornando uma bola de neve. Na nossa família, na igreja, na nossa vida de modo geral, irmãos. Isso não é só sobre família. Os nossos pecados precisam ser confessados. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e entender aonde nós temos pecado. Para que haja libertação em nós, irmãos. Para
que haja libertação nas nossas vidas, nós precisamos reconhecer aonde nós temos pecado e temos que confessar os nossos pecados, porque ao contrário disso nós vamos continuar reproduzindo coisas dos nossos antepassados. Nós vamos continuar vivendo mentiras. Vamos continuar no lugar de vitimização, achando que a história da nossa família nunca vai mudar. Pare de lamentar pelo que Deus arrancou da sua vida. Passa de fase, irmão, já foi. José não ficou naquela cadeia choramingando. Ah, meus irmãos, poxa, os meus irmãos, ah, meu pai, como está meu pai? Não, ele tinha 17 anos, ele foi vendido como escravo. Ele virou a página. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou se vitimizando. Ele pensou, ei, é daqui pra frente. Se Deus permitiu isso acontecer na minha vida, então vambora, vamos pra cima. Deus é comigo. A palavra de Deus faz questão de destacar: Deus estava com José. José podia sentir isso no seu espírito, que Deus o fortalecia, que Deus o capacitava, que Deus segurava ele pela mão, que Deus o encorajava, que Deus o animava. O que sobrou é suficiente para recomeçar. E José não tinha nada, irmãos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu casa, ele perdeu a terra. E ainda assim ele entendeu que Deus é suficiente. E foi somente ele Deus, porque Deus é tudo, né? E ele entendia isso, que ele não precisava de nada terreno. Ele tinha tudo o que importava, que era o Senhor com ele. A voz que você ouve determina a identidade que você tem. Satanás tentou Jesus e disse para Jesus: ei, se você é mesmo filho de Deus, dá ordem aos anjos ali. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus não iria ser seduzido nem atacado por Satanás, irmãos. Até porque dias antes ele tinha ouvido do próprio Pai: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então não era uma opressão de Satanás sobre a vida dele que iria mudar a identidade dele. O problema é que nós muitas vezes, irmãos, não temos ouvido a voz de Deus e temos permitido que a nossa identidade seja deturpada e corrompida pelas vozes de Satanás na nossa mente. Irmãos, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tiveram seus erros. Os erros deles estão registrados nas Escrituras Sagradas. E ainda assim o nosso Deus é chamado pelo nome deles. Nosso Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó carregaram muitas virtudes em sua vida. Foram homens de fé, homens que buscavam a Deus de todo o coração. E na família então maior desses patriarcas, que vem a ser a de Jacó, nós temos aí 10 filhos que decidem um caminho de maldade, um caminho de mentira. O Benjamim ainda é imaturo, ainda é novinho, nem aparece nessa história de maldade aqui. E o José é a vítima. E ao mesmo tempo é revelado como o único deles que de fato é convertido ao Senhor. Quando acontece a provocação da mulher de Potifar com relação a José, o ataque dela a José, está em Gênesis 39, 6 ao 9. Gênesis 39, 6. Potifar confiou tudo que tinha as mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele passou às minhas mãos, tudo que ele tem passou às minhas mãos.
Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não fala, como poderia eu pecar contra Potifar? Se ele não pecar contra Deus, ele não vai pecar contra ninguém. Como poderia eu pecar contra Deus? Então é o seguinte, irmãos, nós temos erros na família de Jacó. O patriarca cometeu mais acertos do que erros, mas 10 de seus filhos decidiram por um caminho de maldade, de mentira, de artimanhas, de malícia. José, mesmo vitimizado por seus irmãos, não se fez de coitadinho e de vitimista. Não se apoiou nas aflições da sua vida, nas traições e as dores que ele experimentou ainda jovem, para justificar seus erros. José, ele tinha uma vida convertida a Deus. E não era a maldade dos outros que mudaria a condição ou o encontro que ele já tinha tido com o Eterno. A vida dele com o Deus de seus pais. Isso não mudaria o fato. A realidade é o seguinte, irmãos. Quando nós vemos a família de Jacó aqui, e nós vemos as escolhas que podemos ter neste mundo, existem muitas coisas boas para serem seguidas, e existe acima de tudo o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fiel, verdadeiro, santo, salvador das nossas vidas. Nós podemos confiar a nossa vida ao nosso Deus, ou podemos justificar as nossas vidas nos erros dos outros, o que não nos justifica de nada, porque só há um jeito de sermos justificados, é o sangue de Jesus Cristo, é o Cristo justificado, santificado, aliás, crucificado, que nos justifica dos nossos pecados. Nos apoiar nos erros dos outros para cometermos erros maiores não muda o fato de que nós estamos fazendo da nossa vida uma vida de malícia, com as péssimas escolhas. E se a gente olhar para dentro da casa do próprio Jacó, nós podemos perceber o seguinte: diante dos erros que havia uma família, 10 filhos escolheram um caminho de escolhas terríveis. Um filho escolheu a melhor parte. Nós somos quem nessa história? Nós escolhemos a boa parte, ou nós vamos nos justificar que vivemos num país cheio de corrupção, num país cheio de maldade, num país cheio de malícias, para justificarmos as nossas malícias? Porque até mesmo dentro da igreja viu a história do pastor lá tal, viu a história do outro pastor que aprontou. Se até o pastor fez isso, por que eu não? José olhou para os seus irmãos, e todos os seus irmãos que fizeram aquela maldade com ele eram mais velhos do que ele. José olhou para aqueles que deveriam ser o exemplo dele. E José olhou para quem, no final das contas? Ele olhou para Deus. Se eu olhasse para os meus irmãos, talvez pensasse em José, eu iria para a cama com a mulher de Potifar. Por mais que Potifar seja um bom senhor para mim, porque me confia tudo e me fez o mais poderoso dentro da casa dele, ele continua sendo meu dono. Eu continuo sendo escravo dele. Então, meu irmão, vou aprontar com Potifar. José poderia ter sido a pior pessoa que pisou nessa terra, traído por seus irmãos. Depois decide ser fiel ao seu Senhor. Mas a mulher mente dizendo que José tentou atacar ela. Potifar manda José para a prisão.
Muita gente diz que Potifar sabia que era mentira, por isso que mandou José para a prisão. Do contrário, se ele acreditasse que José tentou alguma coisa com a esposa dele, ele mataria José. Mas o fato é o seguinte: talvez por uma questão de aparência, Potifar puniu José. E José poderia pensar na prisão: meus irmãos me traíram, meu Senhor me prendeu. Agora eu estou com a chave da cadeia, vou soltar geral, meu irmão. Vou ser o herói de um monte de bandido. E soltar a mim mesmo, porque eu nem deveria estar aqui nesse lugar. E aí José interpreta os sonhos do copeiro, de Faraó, do padeiro de Faraó. O padeiro morre, o copeiro é restituído à sua posição de honra na casa de Faraó. E José fala para o copeiro: lembra de mim. Lembra daquela palavra que um homem disse para um rei? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. E o rei prometeu que jamais esqueceria daquele homem. Aquele homem era um criminoso. Hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus para um homem que estava ao lado dele na cruz. Mas o copeiro não é Jesus, irmãos. O copeiro não se lembra de José. E José amarga mais alguns anos na prisão. 8 anos, 2 anos depois disso. Ele poderia ser tomado pela raiva, pelo ódio, pela vitimização. Por que ele não fez isso? Meu irmão, José tinha um Deus e ele sabia que esse Deus é de verdade. José viveu antes de Jesus, mas ele conheceu Jesus muito bem antes de Jesus nascer no ventre de Maria. Até porque Jesus já existia. E José tem características do próprio Jesus. Ele sofre inocentemente para ser o redentor de muitos irmãos, dos irmãos que o traíram. Como Jesus sofre por causa de nós, seus irmãos que o traímos, para nos redimir. Mas José era só um homem, ele não era Jesus. Mas isso não muda o fato de que ele poderia se agarrar com quem vale a pena. José olha para o seu pai Jacó e sabe que seu pai errou, mas ele também aprendeu de seu pai que existe um Deus no céu e na terra. Ele aprendeu do seu pai que valeria a pena e que vale a pena se agarrar a esse Deus a madrugada toda e dizer para ele: eu não te largo se você não me abençoar. E José se agarrou a Deus de seu pai Jacó, de seu avô Isaac, de seu bisavô Abraão. Não apenas numa madrugada, ele se agarrou a esse Deus no fundo do poço. Ele se agarrou a esse Deus quando ele era só um objeto numa carruagem para ser vendido para o Egito. Ele se agarrou a esse Deus e disse: nunca te soltarei na minha vida, porque é o Senhor quem me abençoa. Quando ele era um escravo no Egito e depois quando ele era um prisioneiro no Egito. Até o dia que José se encontra com seus irmãos. Aliás, a Beth estava falando aqui, José depois tem filhos. E os filhos, os nomes dos filhos mostram o que ele decidiu largar para trás. Ele não viveria, a sua história não seria escrita com base na maldade que fizeram com ele. Como a Beth repetiu várias vezes, a história de José seria escrita pelo Deus que nunca o abandonou. E humanamente falando, é fácil me dizer: esse cara foi abandonado por Deus. Sempre que as coisas difíceis, as provações, as lutas acontecem, as pessoas dizem por aí: ih, Deus abandonou isso aí, ou Deus está contra ele. Se você buscar, por exemplo, na história do apóstolo Paulo foi preso inocentemente. E aí, depois de ser preso, ele apela para ser julgado por Roma, por César. E então ele vai no barco para Roma. E aí o barco dele naufraga. Todo mundo sobrevive no naufrágio. Mas aí quando eles estão se protegendo lá no lugar, se aquecendo, vem uma cobra e pica Paulo. Meu irmão, os caras olharam assim para o Paulo e disseram:
vendeu os deuses, porque está preso. Conseguiu sobreviver à prisão. Está no barco aqui para ser levado para outro lugar. Sobreviveu ao naufrágio. Agora é picado por uma cobra. Esse cara tem muita maldade. Os deuses estão contra ele porque ele tenta fugir, mas não consegue. E aí passa o tempo. O veneno da cobra não faz nada com Paulo. Paulo sobrevive. O que as pessoas chegam à conclusão? Esse cara é um Deus. E Paulo se engrandece nisso. Ele fala: eu sou só um servo de Deus. Os Josélios poderiam dizer: Deus o abandonou. Talvez o mundo diria: Deus o abandonou. A única pessoa que tinha certeza que Deus nunca tinha abandonado era o próprio José. Você sabe que Deus está contigo, ainda que outros digam que não. Você sabe, como José sabia. E o nome que José dá aos seus filhos é o nome seguinte: estou escrevendo uma nova história, meu Deus. Eu não vou viver da maldade que fizeram comigo. Isso não vai ser a marca da minha vida. Diz aí Gênesis 41, 50, 52. Pode ler. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E 2 anos, irmãos, depois que aquele homem havia esquecido José, ainda continuava na prisão, Faraó teve um sonho e aquele homem se lembrou de José e mandou chamar José para decifrar o sonho de Faraó. E José não só decifra esse sonho, José também dá a solução para o problema daquele homem. E aquele homem vê em José um homem capaz, um homem competente, e coloca José para ser o segundo depois dele. Mais do que José, somente o próprio Faraó era tão poderoso no Egito. Então nós começamos a entender que tudo que José passou tinha um propósito, irmãos. Toda luta, toda dor, toda adversidade. Deus se agrada da maldade do homem, não. Deus planejou e mandou os irmãos de José venderem ele como escravo, não. Eles decidiram serem maus. Eles decidiram pelo pecado, pelo próprio coração, pela maldade deles fazer isso com José. Mas o Deus poderoso, o nosso Senhor, Ele é aquele especialista que transforma o mal em bem. Então tudo que nós vivemos na nossa vida, irmãos, nada é jogado fora. Tudo é aproveitado para que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas. E José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E José decide amar e perdoar, irmãos. Porque José passou por tudo isso e só esteve no lugar do propósito porque ele não alimentou o seu coração com rancor e ódio dos seus irmãos. Ao contrário disso, quando seus irmãos chegam até ele, porque toda aquela nação estava sem comida, José dá de comer aos seus irmãos. José chora quando ele e seus irmãos chegam até ele. Ele vê os irmãos, ele reconhece os irmãos. Os irmãos não reconhecem, mas ele reconhece. E a palavra diz e destaca aqui: os servos de José
cuidado, ele não guarda raiva, ele não guarda rancor, ele não permite que esses sentimentos envenenem o seu coração. E ele perdoa de imediato os seus irmãos, e ele dá comida aos seus irmãos, e aí ele manda que os irmãos voltem, tragam Benjamim, como vocês já sabem a história. Quem não sabe ler lá de Gênesis 37 até os 50 tem toda a história completa. E aí, irmãos, quando os irmãos voltam e José se revela a eles, os irmãos não entendem como pode José ainda perdoá-los. Mas um homem que está alinhado com Deus, irmãos, um homem que tem o seu coração curado, transformado, liberto, um homem que anda com Deus, um homem que sabe que Deus está com ele, ele não permite que nada envenene o seu coração. Ele é totalmente curado e liberto pelo Senhor, porque ele sabe que Deus estava com ele, ele sabe que Deus tinha um propósito, e ele fala para os irmãos: foi para isso, não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me jogaram naquele poço, foi o Senhor quem permitiu, para que hoje eu estivesse nessa posição. Um homem e uma mulher de Deus entende o propósito, um homem e uma mulher de Deus quebra toda maldição, quebra toda herança maldita. Um homem e uma mulher de Deus não se vitimiza e não lamenta no processo, porque o processo dói, irmãos, leva tempo, irmãos. José assume esse estado de governador no Egito com 30 anos de idade. São 13 anos vivendo como escravo. E aí muito crente gosta de falar da glória do José, não é? Ah, mas José passou por isso. Mas José se tornou o homem mais poderoso do Egito. Só estava abaixo do faraó, realmente. Mas foram 13 anos, irmãos. 13 anos sem murmurar. 13 anos sem duvidar do plano de Deus. 13 anos sem desobedecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 13 anos perseverando e confiando no Rei. 13 anos entendendo que Deus estava com ele. 13 anos sendo o melhor escravo. 13 anos sendo o melhor prisioneiro. 13 anos buscando a Deus. Porque se ele fez tudo isso e se ele chegou aonde ele chegou, é porque Deus estava com ele. Deus deu um dom a ele, irmãos. A interpretação de sonhos de José não era dele, era Deus quem dava a ele esse dom, era Deus quem o capacitava, era Deus quem o encorajava, era Deus que sustentou, foi Deus que sustentou ele durante esses 13 anos. E José perdoa os seus irmãos. José manda trazer toda a família, cuida da família, reencontra-se com o pai, e juntos eles podem contemplar a glória de Deus. Precisamos, assim como José, irmãos, estarmos curados e alinhados aos planos de Deus, para que as nossas famílias possam viver os planos do eterno, para que as nossas famílias possam ser plenamente alicerçadas no Senhor. Irmãos, José não usa o seu poder para humilhar seus irmãos. José promete sustentar os seus irmãos no Egito, a família de seus irmãos, filhos, esposas. Porém, depois de alguns anos, Jacó morre. Jacó tinha feito os filhos prometerem que quando ele morresse, Jacó morresse, ele não seria enterrado no Egito, mas que levariam ele para ser
ser enterrado em sua terra. E quando passa aquele período, diz aí Gênesis 50, 15 ao 20, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá de todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Lembra, irmãos, que a gente já falou tanto nessa mensagem que a família carregava um laço do hábito de mentir. E eles continuam mentindo. José já perdoou eles. José trouxe todo mundo para o Egito, sustentou todo mundo e está sustentando todo mundo. Só que havia tanta maldade no coração daqueles homens que eles não conseguem entender o que é bondade. E irmãos, nós ainda também precisamos aprender o que é a bondade de Deus, que a gente carrega tanto pecado, que a gente tem dificuldade de entender a bondade de Cristo, a graça de Cristo. A gente às vezes vê Deus como se fosse um carrasco que está pronto a todo momento a descer o sarrafo na gente, porque a gente não sabe o que é alguém amar apesar de quem nós somos, mesmo conhecendo toda a bondade que é no nosso coração, mesmo conhecendo nossas injustiças e as nossas mentiras. Aqueles irmãos, por eles terem dificuldade de ser como José era, eles não conseguem entender que ali havia um homem que de fato havia perdoado eles. Como nós temos Jesus que de fato nos perdoou. Nós somos os irmãos de Jesus que o traímos, que o vendemos, que viramos o rosto para ele e fizemos dele um escravo. E ele morreu, sacrificado, humilhado, para que então ele nos redimisse, nós, seus irmãos, que o traíram, que viraram o rosto para ele, que não nos agradávamos de quem ele era, de quem ele é. E a gente ainda tenta mentir para Jesus hoje. A gente tenta vender uma performance, como se a gente fosse enganar a Deus, para Deus não pesar a mão na gente, só que Ele sabe quem a gente é. Não tente vender uma performance. Deus quer apenas a nossa sinceridade, o nosso aperfeiçoamento, o nosso avanço, o nosso crescimento em santidade. Perdoarmos como Ele perdoa a gente, amarmos como Ele nos ama. Nós temos um mandamento chamado mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Aí Jesus vem e dá pra gente um novo mandamento. Se já era difícil amar os outros como a gente se ama, aí Jesus vem e dá pra gente um mandamento que está acima desse: assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Os irmãos de José ainda tinham dificuldade de entender o que é amor. Talvez a gente ainda tenha dificuldade de entender o que é o amor de Jesus. Os irmãos de José ainda tinham dificuldade de entender o que era o perdão de José. Talvez nós aqui ainda tenhamos dificuldade de entender o que é o perdão de Jesus. O que José deu para os seus irmãos foi graça, e eles não mereciam. O que Jesus dá para nós também é o que, irmãos? Graça. Nós não merecemos. E por que José chora, irmãos? José chora porque ele já tinha perdoado os seus irmãos, e seus irmãos não entendiam ainda isso. Eles continuam presos a uma mentira que não precisava mais fazer parte da família deles. José tinha quebrado aquele ciclo de mentiras. E José mais uma vez vai mostrar para os seus irmãos: isso acaba na nossa família agora. Mas José respondeu, diz o versículo 19:
O que os filhos foram fazer lá com Jacó? Tentar consolar o pai, em base numa mentira. José consola os seus irmãos com base numa verdade. José os perdoou. E a história de José com seus irmãos é a nossa história com o nosso irmão Jesus. A diferença é que José é o mais novo, redimindo os mais velhos. José não tinha um irmão mais velho de verdade, irmãos. Embora o Benjamim chegou a ter um irmão mais velho. O Benjamim teve, que chamava Judá. No plano que José montou para dar uma lição aos seus irmãos, ele prendeu Simeão, que era um dos mais tralhas dos irmãos, os mais tranqueiras, era o Simeão e Levi, é os dois mais tranqueiras de todos. Ele prendeu Simeão e falou: só solto esse aqui se vocês provarem para mim que vocês têm outro irmão mais novo. Quando eles falam para Jacó que tem que trazer o Benjamim para o Egito para libertar o Simeão, Jacó: eu perdi já José, você quer que eu perca o Benjamim? Agora eu perdi o Simeão também, que eu perdi o teu filho. É o Judá que fala para Jacó: confia em mim. Que eu não deixarei que aconteça com o Benjamim o que aconteceu com José. Judá foi o irmão que disse: vamos vender o Egito, vamos vender os ismaelitas aí. Judá fala para o pai: confia em mim que eu trarei Benjamim de volta. Quando no plano de José para ensinar aos seus irmãos, ele prende Benjamim, Judá fala: não. Judá mostra que o amor dele pelo pai dele está acima de ele não ser o filho que ele tinha. Judá, achando que José era apenas um governante do Egito, diz: nosso pai já perdeu o único filho, o outro filho que ele tinha da mulher dele, Raquel. Esse é o que sobrou. Meu pai não vai aguentar perder esse filho. Então deixa eu. Só o meu Benjamim. O José não teve um verdadeiro irmão mais velho, mas um Benjamim teve. Esse irmão se chamava Judá. José não teve um verdadeiro irmão mais velho, mas nós temos. Ele é o leão da tribo. O nome dele é Jesus. Ele decidiu sofrer. Ele decidiu ser condenado. Ele recebeu o inferno. Ele recebeu as piores dores para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos redimidos, para que nós vivêssemos uma nova esperança, uma nova chance. Nós planejamos o mal contra Jesus, mas Deus tornou o mal em bem e Ele salvou a nós. Ele nos redimiu, porque Jesus é o verdadeiro José. Jesus é maior do que José. José salvou seus irmãos, parte do mundo. Jesus expõe a sua salvação ao mundo inteiro. Homens e mulheres de todas as tribos, raças e nações, redimidas, salvas, libertas, perdoadas. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Leão, glória ao Filho de Israel. Redime a todos. Jesus, se coloca na igreja.